Bom, o presidente Lula afirmou ontem que o ano eleitoral de 2026 será a hora da verdade. Ele também afirmou que os ministros que não estiverem com o projeto de reeleição não poderão permanecer no governo. Lula disse que o governo ainda não conseguiu formular uma narrativa capaz de alcançar a população, porque, segundo ele, os cidadãos, abre aspas, não sabem da grandiosidade do que foi feito, fecha aspas. O presidente voltou a afirmar que a sua gestão encontrou um país, abre aspas, desmontado, fecha aspas, depois do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e defendeu que em 2026 será o momento de, abre aspas de novo, mostrar quem é quem e que o que aconteceu antes é culpa tudo do governo anterior. Vamos ouvir a fala dele. Desculpa, vai lá, pode rodar. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Dá uma dor de estômago de ouvir o Lula. A hora da verdade. Se você for ministro, tem que resolver se o governo vai ter o apoio do seu partido ou não. Se não tiver, vaza. E se tiver e eu quiser, vaza também, como aconteceu com Sabino, que, coitado, perdeu o seu lugar no partido e o presidente demitiu. Levou na tarraqueta, Sabino, coitado. Algo natural na política, né? Se não vai trair, a pergunta não é quem, é quando. Exatamente, a política é a arte de você acumular traições, sacanagens, vou utilizar alguns eufemismos, condutas com moral questionável, padrões éticos dúbios. Essa política. E é triste, porque a política nada mais é um instrumento para que a gente possa fazer uma entrega de realmente serviços sociais adequados, instituições de Estado fortes. Mas a política ela é subvertida completamente para interesses espúrios, próprios e financeiros. Luiz Arthur Nogueira, quando você escuta o presidente falar, chegou a hora da verdade, eu imagino que seja a hora da verdade eleitoralmente falando, mas se o povo não conseguiu entender tudo o que foi feito, a culpa é do povo, porque gastaram uma torrada de dinheiro, secom daqui, imprensa de lá, e o povo ainda não entendeu? Não, Segredo, na verdade o povo entendeu, por isso que a desaprovação do governo Lula só cresce. De fato ele tem razão, Segredo, ano que vem é a hora da verdade. É a hora de a direita mostrar o que foi o governo Lula nesses 4 anos. Um governo que teve alimentos caros, que prometeu picanha e nunca entregou. Um governo que teve inflação elevada por culpa de gasto público exacerbado, consequentemente juros elevadíssimos que endividou milhões e milhões de famílias. Tudo isso é fruto do governo Lula. Um governo que só aumentou imposto, nunca se arrecadou tanto imposto na história deste país. Um governo que quebrou as estatais. Estão aí os Correios para provar aí, implorando por empréstimo de 20 bilhões de reais. Portanto, é dinheiro público, é imposto nosso jogado na lata de lixo. Um governo que é responsável pelo maior escândalo da história do INSS. Milhões e milhões de velhinhos foram roubados. Estamos falando de um roubo bilionário que ocorreu no INSS. Ou seja, Segre, o que não falta é assunto para a hora da verdade no ano que vem. Resta saber se a direita terá competência de mostrar a verdade para a população brasileira. Teria que mostrar a verdade da verdade e derrubar a narrativa com verdade. Esse seria um pouco. Mas você sabe que na mesma reunião, o presidente Lula também fez uma brincadeira ao conclamar seus ministros a telefonarem para senadores e pedirem votos para a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Audiência, desculpa de novo, mas precisamos ouvir o que o senhor Lula vai falar, porque aí com isso a gente pode comentar e derrubar a narrativa. Roda aí. Todo mundo que puder, por favor, quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar Feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Messias. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias
porque ele é um grande advogado e o país tem gratidão pelo que ele fez em defesa da presidenta Dilma Rousseff. Desde lá, ele continuou sendo leal. Tá? É só para saber, a indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal, é por mérito. Ajuda a entender. Ele não indicou a Messias porque é uma coisa de amizade pessoal, mas ele indicou em gratidão. Ou seja, vamos supor, o dia de amanhã eu chego ao presidente, Arthur compra uma esfirra para mim e em gratidão à tua atitude eu te nomeio para o STF. Aí de repente o Marcelo Soares, super educado, manda cumprimentos de pessoas e eu te nomeio como ministro por gratidão por aquelas coisas que você faz. Como se faz um governo que está armado em função da gratidão para colocar uma pessoa no STF? O nome disso é aparelhamento. Então. Ou seja, é o aparelhamento que ele faz, é bem interessante porque pelo menos ele assume uma coisa, que não estão sendo indicados ministros constitucionais. Os ministros devem ser indicados por notabilidade do saber jurídico e reputação ilibada. O que ele está dizendo é, eu tenho gratidão a alguém que fez de tudo para segurar uma presidente da República, no caso, ou pelo menos para apoiar, e foi leal. Estou indicando alguém por lealdade e não pela notabilidade do saber jurídico. Para começar, ele já disse, a constitucionalidade está sendo jogada fora, porque eu estou admitindo que eu estou colocando indivíduos apenas que têm laços de lealdade comigo, com um partido ou com uma frente de conquista do poder. É isso que ele falou. Então, no caso, aí já está muito claro. Ele assume e diz, ele quer o Messias. Por que ele quer o Messias? Eu lembro que estava o deputado aqui, ele falava que o Rodrigo Pacheco era o cara mais que tinha maior capacidade de interlocução entre o STF, o Congresso e o Executivo. E eu dizia, vai ser o Messias, porque isso é irrelevante hoje. O que ele quer é um indivíduo que seja, na linguagem do Marcília, um soldado da tropa de choque, na minha linguagem, um pau-mandado, e um indivíduo que é um porta-voz. Nada mais, nada menos que isso. Porque eu acabei sendo mais duro, dizer que ele é apenas um pau-mandado. É isso que ele quer ali. E é interessante, Segré, que quando a Raquel trouxe e disse assim, é interessante que eles não veem a política como a construção de projetos. É curioso, porque desde que Maquiavel começou a mostrar que a polis não existia mais, a polis é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Por isso a política poderia ser o diálogo em busca de uma convergência ou de um projeto que seja entendido por todos e por isso aqueles concordam ou discordam, mas não apresentaram alternativas. Quando apresentaram alternativas, vige o projeto que todos escolheram, a maioria escolheu. Isso era numa cidade pequena. Desde que Maquiavel mostrou que é tudo guerra pelo poder, a esquerda reduziu única e exclusivamente a estratégias pelo poder. E aí é que nós temos a entrada do Messias. O Messias está dentro da estratégia do poder. E ele está indicando lá e ele tenta desculpar algo indesculpável, assumindo a realidade. Realmente, ano que vem será o ano da verdade. Porque ele já está dizendo, aqueles que eu estou indicando não têm nenhuma capacidade. São apenas leais ao meu projeto, ao do meu partido, da nossa ideologia. A pergunta é, esses projetos são para a sociedade brasileira? Com certeza não são.